Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, estamos aí começando mais uma conferência, amém? Eu acho que esse é o que a gente precisa ter no nosso coração mesmo, né? Tudo que foi falado aqui, nós não podemos tomar o dia de hoje como um dia qualquer, porque Deus está fazendo coisas que nós precisamos crer que Deus fará coisas que não faria em outro momento. Nós estamos aqui não é por nenhum acaso. Nós estamos aqui para sermos restaurados e recebermos o enchimento do Espírito de uma forma como nunca antes. Não existe um momento como o outro. Os momentos são todos diferentes e nós estamos aqui mais uma vez na presença de Deus para receber dele. Amém? Se você está me acompanhando aí, se você viu nas redes e tudo mais, nós estamos aí na terceira pregação da série Discípulos. Então estamos terminando essa série hoje, mas ela inicia para o resto da conferência também. O tema é identidade do discípulo. Nós pregamos aí na primeira da série, quem pode ser discípulo? Nessa pregação, nós vimos que Jesus coloca ali, separa quem pode ser discípulo dele, quais são os pré-requisitos para você ser considerado discípulo, para você não ser considerado um mero simpatizante do cristianismo. Na pregação passada nós vimos sobre o que Deus espera do discípulo. Nessa pregação nós vimos que Deus espera que o discípulo esteja morto, que ele crucifique a sua carne, que ele ande pelo Espírito, que ele não seja possuído de vanglória. Vimos que os possuídos de vanglória são aqueles atualmente chamados também de narcisistas, não é isso? Nós devemos nos gloriar apenas na cruz de Cristo e não em nós mesmos. Nós vimos que Deus espera que o discípulo tenha misericórdia e seja prudente. Então, nessa última pregação, vimos aqueles que já são considerados discípulos, o que Deus espera deles. E hoje vamos ver do que o discípulo é feito, a identidade do discípulo. A identidade que Deus dá como legado ao discípulo. O discípulo, ele de fato é diferente. Acho que o pastor abriu muito bem nessa questão de que Deus ele nos confere coisas que humanamente não podemos alcançar realmente. Existem coisas que fazemos e existem aspectos da vida que somente Deus pode nos dar. E uma delas é a nossa identidade. O discípulo, de fato, tem uma identidade muito diferente do que tem o mundo, do que tem alguém que não pertença a Jesus. É muito diferente. Porque nós estamos firmados num tripé que é origem, missão e destino. O discípulo é firmado em cima desse tripé. A sua identidade, ela é firme em cima desses três conceitos. Por quê? Somente nós, os que pertencemos a Jesus, temos plena certeza de onde viemos, a nossa origem. Nós sabemos que viemos de Deus. Nós sabemos que há um Deus Criador. Nós sabemos que nós não estamos aqui por conta de uma explosão qualquer, ou por conta de um macaco que foi evoluindo. Eu costumo dizer para quem defende isso, uma coisa é minha família, outra coisa é a sua. A minha não veio do macaco. Nós não somos obra do acaso, nós temos um Deus Criador, a origem de todas as coisas. Nós sabemos de onde viemos, dele. Nós sabemos que tem um Deus que nos viu quando ainda não existíamos, quando ainda éramos informes, mas ele já nos conhecia. Sabemos de onde viemos. Não estamos perdidos na vida, perdidos no mundo, ao acaso, soltos por aí, algo que não faça sentido. Nós temos em nossa estrutura a missão, ou seja, nós sabemos exatamente o que fazer nessa vida. Nós não vamos vivendo aí de qualquer forma e jogados de um lado para o outro. Não, nós sabemos para que fomos criados. Nós sabemos que temos um propósito, que há um sentido nas coisas, nada é por acaso. E nós sabemos muito bem também o nosso destino. Nós sabemos que ao fechar os olhos, estaremos com Ele, com o nosso Mestre. Poderemos, enfim, beijar os seus pés, poderemos, enfim, tocar as suas feridas que Ele abriu por nós. Nós sabemos exatamente para onde vamos.
Isso é muito facilmente visto nos velórios por aí. Se você for em um velório de alguém que não tem essa identidade, nos dois tem choro, mas se você for em um que não tem, o choro é diferente. É um choro de desespero. Se você for num velório de um discípulo, tem choro também, mas é um choro com esperança. Porque todos ali sabem aonde está aquela pessoa. Que ela está no seu lar definitivo. Então, a nossa identidade, a identidade do povo de Deus, é firmada nesse tripé, origem, missão e destino. Sabemos muito bem disso, e isso é algo que Deus nos lega, porque isso não é possível conquistar humanamente. Só Deus pode nos dar. Só o povo de Deus tem essa identidade. Agora, é preciso entender o seguinte, essa identidade que Deus nos dá, ela não vem sem luta. Não significa que ela não tem que ser formada, não significa que ela tem que ser defendida, não significa que ela não possa ser atacada. Ela precisa ser construída ao longo da nossa caminhada. Ela precisa ser fortalecida ao longo da nossa caminhada. Nós vamos vivendo e é óbvio que o mundo e as pessoas, para o bem ou para o mal, vão tentando fazer com que nós sejamos quem elas querem, ou quem o mundo quer. É normal isso aí. Por exemplo, você está lá na sua casa, você tem um filho, ou você é essa pessoa, passou por isso, e o seu pai quer que você faça medicina, mas você quer fazer geografia. Você quer fazer educação física. Você quer fazer artes. E aí seu pai fala, mas isso aí não vai te dar o futuro que eu quero. Você fala, mas eu não gosto de medicina, eu não gosto de sangue. E aí vira uma guerra em casa. E aí tem decisão para tudo quanto é lado. Ou seja, as pessoas estão tentando fazer você ser quem elas querem, para o bem ou para o mal. Tem aquela história também, né? O filho vai casar. O pai fala, não, filho, não é hora. Você não quer, assim, juntar uma graninha aí, uns 7 milhões mais ou menos na conta, tal, só para garantir o futuro, não é verdade? Assim você não passa necessidade, fica em paz, tem tempo para você casar. Meu filho, pai, mas eu quero, né? Quero casar agora, com meus milão no bolso mesmo, está tudo certo, né? Então, sempre vai haver uma tentativa das pessoas dizerem quem nós somos. Isso é normal. E às vezes essa pressão é tão grande na nossa vida, ela incomoda tanto, porque às vezes não é para o bem. Nos exemplos que eu dei são pais preocupados. Mas às vezes o pai ou a mãe, ou então o mundo ao redor, vai tentar nos forçar de tal forma que nós vamos ser pressionados de tal forma que nós podemos uma hora dizer assim, basta com isso, eu não quero mais esse legado maldito da família, de não sei quem, que está me obrigando a ser quem eu não quero ser. E aí você dá um grito de liberdade, entre aspas, e fala, basta, eu não quero mais. Daqui para frente eu vou dizer quem eu sou, porque eu sou dono do meu nariz, eu que vou dizer como eu vou viver, eu vou fazer as minhas regras. Então eu não quero mais saber das regras do mundo, da sociedade, nem da minha família, eu vou fazer as minhas regras, eu vou ditar a minha própria identidade. Ou seja, o que você fez? Você só trocou de tirano, você só trocou de senhor. Antes você era escravo da vontade dos outros do mundo, agora você é escravo de você mesmo. Você só trocou de tirano. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque a identidade verdadeira, como já dissemos e adiantamos, é um legado que só Deus pode dar. A identidade do povo de Deus não é firmada nem no que as pessoas dizem, nem do que o mundo tenta fazer, nessa pressão que faz sobre nós, e também não é ditada pelo indivíduo, porque hoje em dia é assim, né? As pessoas têm o direito hoje de dizer que elas são o que elas quiserem ser e a sociedade inteira tem que aceitar que elas são aquilo que elas estão dizendo. O povo de Deus não é assim. O povo de Deus não é guiado nem pela pressão externa da família, dos outros, da sociedade, e nem pela vontade própria. Deus é quem dá a identidade ao seu povo como um presente, como um legado. Essa é a verdadeira, é aí que está a verdadeira identidade do povo de Deus. E essa identidade, ela é atravessada pela cruz. Porque o poder da cruz, o poder que Jesus conquistou na cruz, um poder real, nos dá o poder verdadeiro de podermos abandonarmos o nosso velho homem. Nos dá um poder maior do que nós não tínhamos antes, de crucificar a nossa carne. De abandonarmos quem éramos, verdadeiramente. Não apenas uma mudança exterior, mas uma mudança muito profunda em quem realmente somos.
Isso só vem com o poder do Espírito Santo, que nos capacita a fazer isso, o poder da cruz. E ao mesmo tempo, aqueles que vivem atravessados pela cruz, negam o velho homem, mas não para aí, se afirmam na sua nova identidade que é conferida no novo homem. Ao mesmo tempo que nós nos negamos, nós nos afirmamos naquilo que Deus está fazendo em nós, no novo homem, naquele que ressurgiu das águas do batismo. Essa é a identidade que Deus dá como legado ao seu povo. E eu queria aqui usar o texto em Gálatas, que nós começamos semana passada. Hoje nós vamos usar o texto a partir do capítulo 6, 2, mas eu quero ler inteiro para a gente contextualizar melhor, tá bom? A partir do 5, então, 24, tá? Gálatas 5, capítulo 24 em diante. Gálatas 5, versículo 24. Falei capítulo? Gálatas capítulo 5, verso 24, por favor. Vamos lá? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos possuídos de vanglória, provocando e irritando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga, ou o próprio fardo, em outras traduções. Amém? Até aqui. Primeiro ponto, então, a partir do texto de hoje, diz lá: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. O mundo nos diria que para que nós possamos encontrar nossa verdadeira identidade, devemos olhar para dentro. A palavra diz aí que nós devemos olhar para o outro. O mundo diria que para nós encontrarmos a nossa verdadeira identidade, nós não podemos aceitar ser subordinados a nenhum tipo de lei externa, de vontade externa que possa atrapalhar os nossos desejos e interferir nos desejos do nosso coração. Mas a palavra diz no nosso texto que nós, para encontrarmos nossa identidade, devemos cumprir a lei de Cristo, que está no outro. Nós temos como povo de Deus, como identidade, um legado sacrificial, de amor sacrificial que Jesus nos deixou. Você percebe que o texto diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A nossa identidade não está... Você pode vasculhar a si mesmo o tanto que você quiser, olhar para dentro. Ela não está completamente firmada dentro, ela está no outro. É assim que Jesus agiu, era assim que Jesus incorporou o que ele tinha de vontade do Pai. E isso é um contrassenso cultural, porque a cultura que nós estamos mergulhados nos manda sempre olhar para dentro, satisfazer o próprio coração. A palavra está constantemente nos mandando olhar para o outro, para a necessidade do outro, para o fardo pesado do outro e não para nós mesmos. A Bíblia reiteradamente nos manda esquecermos de nós mesmos. Não alimentarmos o nosso ego, mas esquecer do nosso ego. O Evangelho, a arte de comunicar o Evangelho, já dissemos aqui, é a arte de se auto-esquecer, de se auto-abandonar, porque você incorpora uma mensagem que é maior que você mesmo, que não tem nada a ver com você. A Bíblia ela vai nessa direção para formar a nossa identidade. E essa identidade que Deus
quer transmitir a nós nessa noite, ela não vem sem luta. Por quê? Porque essa identidade, ela é comunicada a nós de uma forma que vai nos transformar em algo, em alguém que nós não queremos ser, na verdade. Basta você ler Romanos 7. Maldito homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não desejo é esse que eu realizo. Eu não sei o que acontece comigo, essa é a luta que nós temos. A luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. O discípulo vai enfrentar isso constantemente. Deus quer nos levar a um lugar, a um tipo de personalidade que na verdade nós não queremos. Porque aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne junto com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, é um lugar que nós não queremos. Porque às vezes a gente tem a tendência de pensar assim, as coisas de Deus, uma identidade de Deus vai ser algo muito pacífico, muito tranquilo. Não vai. Vai ser uma guerra verdadeira em nosso interior, que nós vimos também já, continuando, em que deve morrer nossa carne. Não o Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo disse, não apaguem o Espírito Santo de Deus. Jamais. Você percebe que a Bíblia também nos manda ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Essa palavra, sentimento ali, ela não tem uma tradução no português, direta, correlacionada. A palavra ali no grego é phronesis, ou seja, significa você não apenas fazer o que é certo, mas você desejar fazer o que é certo, ou seja, você desejar fazer o que Deus quer, que é o auge da virtude. Eu não faço só o que é certo por obrigação mal-humorado, mas eu desejo, o meu coração está alinhado com o coração de Deus em fazer aquilo, como o coração de Jesus estava. E Filipenses diz, tem o mesmo sentimento de Cristo Jesus, ou seja, o mesmo phronesis que ele. E o que Jesus fez ali naquele contexto? Ele se esvaziou. Só que você tem que perceber uma coisa, só Deus pode se esvaziar, só Deus pode se tornar homem, o homem não pode se tornar Deus. E por que ele se esvaziou e se tornou homem? Porque ele queria levar os nossos fardos pesados. Se ele continuasse sendo Deus apenas, ele não poderia carregar os nossos fardos. Então ele se esvazia, o maior vem em direção ao menor. Jesus, ele muda completamente quem ele era, porque ele estava glorificado. Nesse aspecto, obviamente, ele continua sendo Deus, mas ele estava glorificado. Agora ele encarna. Depois, quando ele ascende de novo aos céus, ele não é mais aquele Jesus glorificado. Agora ele é o Deus homem junto à Trindade. Ou seja, ele se esvaziou completamente, ele mudou a sua essência ali nesse aspecto, ele se tornou um de nós para conhecer nossas dores e para poder carregar o nosso fardo, porque a dívida diante de Deus Pai não era de Deus, era da humanidade. E assim nós devemos fazer para cumprir a lei de Cristo, porque levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Ele se diminuiu completamente. Ele veio até nós porque nós não poderíamos ir até ele. O homem não poderia se tornar Deus, só Deus poderia se tornar homem. Então ele se torna um de nós para que fosse possível carregar os nossos fardos. Essa é a lei de Cristo. E é assim que nós devemos agir. É assim que Deus molda a nossa identidade conforme a lei de Cristo. Ou seja, quando eu e você vamos na direção também do menor, quando eu e você vamos na direção da necessidade do nosso irmão, quando eu e você deixamos o que temos e vamos na direção dele, cumprimos a lei de Cristo. E somos moldados de acordo com essa lei. E quando nós fazemos isso, assim como Jesus foi completamente modificado, nós também somos modificados na nossa essência. Quando nós voltamos para o nosso lugar, não somos mais os mesmos. Esse é o processo de formação da identidade de Deus, segundo a lei de Cristo. Conforme nós vamos vencendo o nosso egoísmo, conforme nós vamos vencendo o nosso individualismo, conforme nós vamos vencendo tudo isso, essa mentalidade, essa identidade de nos enchermos, nós também vamos nos esvaziando em favor do outro, indo em direção à necessidade do outro, nós vamos sendo transformados como Jesus fez, como Jesus foi, para sempre e eternamente. Nós não vamos sendo mais a mesma pessoa. Esse é o processo
que vai vir com muita luta e com muita dor. Essa é a identidade do povo de Deus. Num mundo que está afundado na maldade, no egoísmo, Deus forja a identidade do seu povo para pensar no outro antes de si mesmo. Deus nos chama a abandonar a nós mesmos, como Jesus abandonou a sua glória, para vir em direção ao mais fraco. O movimento do discípulo é sempre do mais forte para o mais fraco. É assim que Deus se movimentou em relação a nós. Quando nós fizermos isso e aprendermos a abandonarmos a nós mesmos, a pensar menos em nós mesmos e caminharmos em direção a quem precisa, nesse exato ponto do abandono encontraremos a nossa real identidade. Nós nos transformaremos quem nós sempre deveríamos ser. É assim que nós caminhamos, é assim que Deus faz conosco. Esse é o primeiro ponto. O texto segue. Diz assim: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examina os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. A primeira questão aqui desse versículo é que ele não serve para você esfregar o seu sucesso na cara de ninguém. Ele não está dizendo assim, olha, agora que eu conquistei por mim mesmo e eu não me comparei com ninguém, mas eu tive sucesso, então eu esfrego meu sucesso na cara do outro, e para isso não é isso, batendo no peito para isso. Esse versículo está linkado com o que nós vimos na pregação passada, em não ser possuídos de vanglória, e nos gloriarmos apenas na cruz de Cristo. Mas cabe uma pergunta a esse versículo, porque ele é muito profundo. Olha, veja bem, por que alguém insistiria em enganar a si mesmo afirmando ser algo que não é? Como o apóstolo diz aí, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Por que alguém faria isso? Por que alguém se enganaria a esse ponto, fingindo, enganando-se a si mesmo ser algo que na verdade não é? A resposta é porque essa pessoa não está completamente satisfeita em Deus. Se ela estivesse, não faria isso. A resposta é porque essa pessoa não construiu a sua identidade em Deus, a sua identidade apenas nele. Isso aí é o famoso me engano que eu gosto, né? Então o sujeito não está satisfeito com a vida dele, né? E o remédio é enganar a si mesmo. Mas como que eu faço isso? Como que eu engano a mim mesmo? Qual que é o instrumento pelo qual o apóstolo diz que você engana a si mesmo? E eu também. É por meio da comparação. Você vê que ele disse, engana-se a si mesmo, né? Cada um examine seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Então, a comparação é o meio pelo qual eu me engano. Engano a mim mesmo pensando que eu sou algo que, na verdade, eu não sou. E funciona mais ou menos assim, porque a comparação ela pode pender para dois lados, né? Mas vamos usar como exemplo a seguinte situação, para ficar mais claro. Imagina alguém que não está satisfeita em Deus e quer melhorar de vida. Ok? Então a pessoa ela passou a vida inteira tentando uma condição social melhor, porque ela não gosta da condição social dela. Ponto. Eu não estou entrando no mérito se isso é certo, se isso é errado. Ela simplesmente não gosta. Ela não conseguiu sair do lugar onde ela estava. Ela lutou a vida inteira para isso e não conseguiu. E ela não está satisfeita em Deus. Essa comparação, essa insatisfação vai levar a uma comparação. Vai levar ela a enganar-se a si mesma, porque ela não tem como resolver esse conflito dentro dela. Isso vai explodir, isso não vai ser solucionado, não adianta ela enterrar isso. Ela vai enterrar isso e isso vai aparecer uma hora ou outra. E nesse conflito, então, para resolver internamente, ela vai fazer assim. Quando a pessoa, ela vai começar a se comparar, então ela encontra alguém que é financeiramente, socialmente menor que ela. Ok? Então ela olha para essa pessoa, ela olha para ela, ela pensa, mas eu não estou tão mal assim. Eu também consegui algumas coisas. O irmão lá não conseguiu. Mas também, né, se você for comparar minha vida com a dele, eu também oro, né? E eu também jejuo, e o irmão lá vive uma vida desregrada, né? Não obedece, não vai no culto, não vai na reunião de célula, não vai na reunião de oração. Eu vou, né? Estou toda quinta-feira, 5h30 da manhã lá, então também Deus me abençoa, né? Então também não estou tão mal assim. Percebe a comparação? Enganando-se a si mesmo com alguém que na verdade não é, porque na verdade nós devemos gloriar apenas na cruz de Cristo. Somos comprados pelo mesmo sacrifício, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ela está enganando a si mesmo, porque não está satisfeita.
Ou então essa comparação vai pender para o outro lado. Se ela encontrar alguém que é melhor que ela, então, por exemplo, ela quis ter uma condição social, ela encontra essa pessoa que tem essa condição social que ela sempre desejou e não teve. Ela olha para a pessoa e fala, o que adianta ter dinheiro, bens materiais? Família destruída. A minha está unida. Eu não tenho nada, mas a minha está unida. Quem se importa com bens materiais? Vocês entendem o que a pessoa faz? Agora ela começa a se comparar, mas ela despreza. Porque pendeu para a inferioridade o que ela tinha. Esse é o problema. Das duas, uma. Ou ela busca aceitar a si mesma, ainda que seja ruim, e se resignar de uma forma amargurada no coração, ou ela terá que fazer uma lei própria e desprezar tudo que está ao redor dela. Só que o apóstolo Paulo adverte, parafraseando aqui, né? Para que usar de comparações malucas com o fim inútil de enganar a si mesmo para se sentirem alguém importante, se vocês já deveriam estar satisfeitos em Cristo Jesus? Porque todos foram comprados pelo mesmo sacrifício. Para que fazer isso conosco mesmo? Qual que seria o remédio do apóstolo? Contentamento. O apóstolo disse, olha, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Tendo muito, tendo pouco, aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O que o apóstolo está dizendo? Ele está dizendo, ele não está fazendo um incentivo ao fracasso. Olha, seja um fracassado e tudo bem. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que a corrida que o Evangelho nos coloca não é a corrida insana desse mundo por ser alguém na vida. É outra coisa que o Evangelho fala. Aquele que recebeu a Cristo Jesus no seu coração pode sair dessa corrida maluca. Não precisa mais ficar se comparando com ninguém, enganando-se a si mesmo. Você pode ficar plenamente satisfeito em Cristo. Essa é a identidade dos discípulos. É isso que Deus está comunicando à igreja. Discípulo que compreendeu a sua identidade sabe muito bem que Deus não nos satisfaz nos dando coisas. Ele nos satisfaz nos entregando a Ele mesmo. A nós. Discípulo maduro se satisfaz em Cristo e não se ele consegue algo ou não. Não é essa a corrida que ele está correndo. Só que sabe qual que é o nosso problema? A gente confunde as coisas. A gente pensa que foi Deus quem disse, olha, tudo te darei se prostrado me adorares. Não foi Deus que falou isso. Quem disse isso foi o cramunhão mesmo. O inimigo das nossas almas. Foi ele quem disse, olha, se você me adorar, tudo te darei. Porque para Satanás é a única forma que ele tem mesmo. Ele quer se preencher de coisas, de poder, de vanglória. E os possuídos de vanglória também. Por isso são insatisfeitos. Satanás e os possuídos de vanglória, os que têm esse espírito maldito dentro da igreja, são eternamente insatisfeitos. Por quê? Porque jamais se satisfarão em Deus, onde está a satisfação completa. E aí nós vamos confundindo as coisas, achando que foi Deus quem nos disse isso, e aí nós vamos criando uma religião, tomando a forma do mundo, criando uma religião própria para conseguir um monte de coisa, para usar Deus e conseguir um monte de tranqueira, que vai ficar tudo aqui, e que não satisfaz. Enquanto o que Deus está desejando forjar no seu povo é uma identidade de pessoas satisfeitas nele, pessoas que aprendam com o apóstolo, aprendi a estar satisfeito com muito ou com pouco, porque não é essa a questão diante de Deus, o importante é ter a Deus. É Ele quem satisfaz, é Ele quem faz a diferença. Deus está nos chamando a não olharmos para o lado, em comparação com ninguém, olharmos apenas para Ele. E isso é muito importante, essa identidade, porque num mundo em que ninguém está satisfeito, eu desafio você a encontrar alguém que esteja satisfeito. E isso precisa morrer na igreja. Porque isso é uma coisa terrível. É terrível você conviver com pessoas insatisfeitas. É terrível. E eu, particularmente, não tenho condição
de conviver com pessoas insatisfeitas. É muito difícil para mim. E para você também deve ser. Deus não nos chama para vivermos insatisfeitos, nos chama para nos satisfazermos completamente nele, porque Deus está satisfeito. Deus Pai está plenamente satisfeito no sacrifício do Filho. Nós também deveríamos estar. Nós também deveríamos buscar isso. Nós também não deveríamos ficar nos comparando, assim como Israel ficou comparando. Ah, mas as outras nações têm um rei e nós não temos. Até um dia em que Deus disse, tá bom, vocês querem um rei? Quem que veio? Um tal de Saul, que bagunçou a vida de Israel como um todo. Até que viesse o rei verdadeiro chamado Davi. A insatisfação nos leva a lugares terríveis. A insatisfação nos leva a lugares para longe do reino, para longe da casa do Pai. A insatisfação é um pecado horroroso. Porque nós estamos dizendo para Deus, você não é suficiente na minha vida. Se você não me der o que eu estou pedindo, Pai, você não é suficiente, então me dá a minha herança que eu vou embora. É isso que nós fazemos diante de Deus Pai, quando nós estamos insatisfeitos. Nós precisamos aprender com o apóstolo a estarmos satisfeitos em toda e qualquer situação. Deus precisa ser a nossa satisfação verdadeira. Amém? E o texto segue para finalizar. Pois cada um deverá levar a própria carga, ou o próprio fardo. Aqui pode parecer que tem uma contradição, né? Porque lá no verso 2 diz assim, levem os fardos pesados uns dos outros. E aqui diz, cada um vai levar o seu próprio fardo. As palavras são diferentes, mas têm o mesmo sentido, só que essa palavra aqui, ela é um peso ligado à pessoa. É como se fosse uma carga só dela, que só ela carrega. Então, por exemplo, uma mochila, você pode carregar em dois, mas ela é feita para só uma pessoa carregar. Por isso que Paulo muda a metáfora aqui. Levem os fardos pesados, mas cada um vai levar a própria carga. Ou seja, você deve estar muito pronto a carregar os fardos dos outros, mas você não deve se apressar em tentar se livrar da sua própria carga. Porque se você fizer isso, você vai jogar a sua identidade fora junto. Porque a nossa identidade está na nossa carga. O mundo tem sérias dúvidas sobre qual é o sentido da vida. Se você perguntar aí ao seu redor, você vai ver várias pessoas perdidas, completamente perdidas. No sentido, olha, eu já ouvi várias essa história, olha, eu não sei para que serve a minha vida, eu vou para o trabalho, volto para casa, e a vida é assim, essa correria, e não tem o menor sentido. Não consigo encontrar uma razão de ser. A pessoa tem família, tem filhos e tudo mais, mas ela, sem Deus, ela não consegue encontrar o menor sentido. Ela vai envelhecendo e vai perdendo mais sentido ainda. E aí a pessoa vai chegando perto da morte, ela conclui que realmente não tem, porque ela será rapidamente esquecida. Ela pensa, não faz o menor sentido essa vida. A hora que eu fechar os olhos, daqui 10 anos, ninguém lembra de mim mais. Tudo que eu fiz, tudo que eu pratiquei, todas as coisas boas que eu fiz, quem que vai se lembrar disso? A pessoa que não tem a Deus, que não acredita em Deus, não faz sentido realmente. A pessoa vai se perdendo. A pessoa vai entendendo que a vida não tem a menor senso, não tem sentido. Mas os discípulos têm essa resposta. E o nosso sentido da nossa vida não está em conquistar uma vida leve, em conquistar uma vida boa, em conquistar uma vida que é legal, que eu não preciso trabalhar mais, que eu não tenho mais dificuldade, que eu não preciso enfrentar nada, uma vida de fase. Não é isso, não está nisso. Onde que está a nossa identidade? Está em levar a própria carga. O próprio fardo. Em assumir essa responsabilidade. E Deus nos honra com essa responsabilidade. Porque Deus nos considera pessoas responsáveis pelos nossos atos. Ou seja, Deus nos honrou em toda a criação com a maior honra possível. Somos responsáveis diante de Deus pelo que fazemos.
Nós não somos como um animal qualquer, que não tem nenhuma responsabilidade, que vive sem saber que vai morrer. O cachorro que você tem na sua casa é maravilhoso, eu adoro animal. Só que assim, ele não sabe que ele vai morrer. Sabia disso? Ele não tem consciência. Ele não tem consciência de quem ele é. Não tem autoconsciência. Deus nos honrou sendo responsáveis diante dele eternamente. Tudo que você faz aqui ecoa pela eternidade. Há sentido. Porque o teu pai jamais esquecerá nem de um copo d'água que você der para alguém. Ou seja, um copo d'água que você dá para um necessitado jamais será esquecido. Tua vida foi colocada e ganhou sentido, foi colocada em perspectiva e ganhou todo sentido. Porque tem alguém olhando. Já dizia minha mãe, Deus está vendo. E era verdade. É nisso que está o sentido, em Deus. Isso é um legado que só Ele dá ao seu povo. Se existe uma carga específica, irmão, uma carga que é sua, se a sua identidade está em levar a sua própria carga, significa que Deus espera uma resposta específica sua. Deixa eu te falar uma coisa, só você pode ser o pai do seu filho. Ninguém mais pode. Cada um levará o seu próprio fardo, a sua própria carga. Ninguém mais pode. Só você pode enfrentar a enfermidade que você está enfrentando com confiança em Deus, dando testemunho. Mas ninguém pode enfrentar no seu lugar. Só você pode fazer os discípulos que Deus te chamou para fazer, do jeito que você pode fazer. Nesse sentido, somos insubstituíveis. Há uma carga específica sobre você que dá sentido à sua vida e é a sua identidade. Porque ninguém mais pode fazer, é a identidade única, não tem outra digital igual. Só você que pode fazer. E para você encontrar essa identidade, você precisa encarnar a sua missão. Quanto mais você relativizar a sua missão, mais crise de identidade você vai ter. Quanto mais você encarnar ela, mais próximo de quem você é você vai estar. Se você encarnar a sua missão como encarnaram os profetas, o próprio Jesus, você se encontrará. Você percebe que Deus disse assim para Oséias, Oséias, case com a prostituta Gomer. Por quê? Porque a tua missão é pregar para Israel, mas você vai pregar com a tua vida. Você vai pregar que Israel está adulterando. Então case-se com Gomer para você mostrar a Israel que a minha mulher é adúltera. Olha que ministério. E tenha filhos que não é seu, também com ela. Pegue os filhos dela. E depois que ela for embora, você compra o que era seu. De volta. Quando ela estiver nos braços de outro, adulterando, você vai lá com todo o amor e compra ela de volta. O que já era seu. Parece com alguma história de um Deus que desceu para comprar o que já era seu e pagou tudo? Ele encarnou a missão. A palavra encarnou. A palavra de Deus encarnou e habitou entre nós. Deus disse para Ezequiel, Ezequiel, você vai fazer agora as suas refeições por cima de excremento humano, para mostrar a impureza do meu povo. Pensou? Almoçar e jantar e tomar café? Não era só pregar no ar-condicionado. Encarnar a missão. Você e eu vai se encontrar, nós nos encontraremos quando assumirmos um senso de responsabilidade tão grande pela missão que temos, em que sejamos capazes de aceitar uma vida que não queríamos. Porque é óbvio que Oséias, Ezequiel e Jeremias não queriam a vida que foi dada a eles. Jesus também disse, olha Pai, se possível passa de mim esse negócio aí. Eu encarnei a minha missão, eu possuí a minha missão. Jesus com 12 anos de idade, já estava claro que ele sabia para que ele veio. Porque ele se perdeu lá do pai e da mãe, de José e Maria, e chegaram, Maria deu uma rateada com ele, José deu uma rateada com ele, e ele falou, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Eu respeito a senhora, eu respeito o senhor, mas eu estou cuidando dos negócios do meu pai, para isso que eu vim. Quando foi chegando o momento dele, ele disse, eu vim para essa hora.
Eu não vim para receber vida, eu vim para dar a minha vida. Porque eu encarnei, o Verbo encarnou, habitou entre nós e se entregou no madeiro. A nossa missão precisa ser encarnada. Nós não podemos só falar. Nós precisamos assumir. Nós vamos nos encontrar quando nós assumirmos de tal forma a missão que recebemos, que aceitaremos ter uma vida que não queríamos. Porque na verdade ninguém tem a vida que quer, porque nós não chegamos no destino final ainda. Nós ainda vamos chegar lá. Muitos perguntam, né? Qual que é o sentido da vida? Qual que é a vontade de Deus para mim, especificamente? Eu devo ser médico, eu devo ser engenheiro, eu devo ser um vendedor, eu devo ser o presidente da República, eu devo ser o presidente dos Estados Unidos, eu devo ser um promotor de justiça. Qual que é o meu ministério? Eu devo fazer tudo isso casado, eu devo fazer tudo isso solteiro, eu tenho que ter 5 filhos, 3 filhos. E então a pessoa começa a orar para Deus revelar quantos filhos ela vai ter, com quem que ela vai casar, qual profissão que ela vai exercer, o quanto que ela vai ganhar. Sabe qual que é o problema de perguntas como essa? São 2, pelo menos. O problema é que, quando nós fazemos perguntas como essas, nem passa pela nossa cabeça que Deus vai responder uma coisa, vai nos dar uma missão como Ele deu para Oséias, por exemplo. Ou para Ezequiel. Ou para Jeremias. Porque quando a gente pergunta essas coisas, nós estamos pensando no sucesso, né? Senhor, qual presidência de qual país você vai me dar? Vai? Não, menos né? Os países estão em guerra, dos países bons aqui, para os Estados Unidos, Europa, tal. Qual país europeu que você vai me dar a presidência, Senhor? De qual multinacional você é presidente? Por quê? Tem um pensamento assim, né? Não, mas aí eu vou orar para Deus me colocar numa posição muito grande, porque aí por meio de mim eu vou honrar a Deus, vou levar o nome dele. Saiba de uma coisa, se Deus for escolher alguém para estar nessa posição, Ele vai escolher alguém com um coração um pouco mais humilde. Talvez alguém que diga assim, Senhor, eu sou só um pastor de ovelhas. Não vou nem participar dessa reunião aí para a unção aí do rei, porque eu sou só um pastor de ovelhas. Porque Davi, enquanto foi pastor, não quis ser rei. Quando foi rei, não quis ser Deus. Ele diz no seu salmo, eu não quero coisas maravilhosas demais para mim. Eu estou satisfeito em ti, Senhor. Eu descanso nos teus braços, como um filho descansa nos braços da mãe. Esse é o primeiro problema. Nós não pensamos nessas coisas quando a gente pergunta para Deus qual que é a missão que Ele tem para nós. Não passa pela nossa cabeça. Segundo problema, são perguntas que geralmente Deus não responde porque Ele já respondeu. Deus já deixou na sua mão essas decisões e Ele espera que você o faça com sabedoria. Se você quer realmente conhecer qual é a vontade de Deus específica, transforme-se então pela renovação da sua mente, para que você conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se permita moldar a esse mundo, mas renovem-se, transformem-se pela renovação da sua mente para que conheçam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É assim que conhecemos a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Não é ficando perguntando exatamente o que vai acontecer no meu destino, porque isso aí não é cristianismo, isso aí é religião viking. Os vikings que faziam um sacrifício lá e aí o profeta revelava qual era o destino do Ragnar, dos caras lá, específicos, se vai morrer, se não. Com Deus não é assim, Deus espera que você confie nele, que você decida com sabedoria e confie nele. Não estou dizendo para você não orar pedindo direção, estou dizendo que você não vai ter respostas tão específicas assim na maior parte do tempo. Porque Deus quer que você decida com sabedoria, que você tenha a mente renovada para conhecer a vontade dele. Tem coisas que Deus deixou na nossa mão. Esse é o problema de fazer perguntas assim. Só que perceba uma coisa, que não precisamos fazer perguntas assim, porque Ele não nos deixou perdidos no mundo. Jesus, antes de partir, Ele moldou a identidade dos seus discípulos. Como? Por meio de uma ordem, dizendo, ide e fazei discípulos. Isso que você tem que fazer durante toda a sua vida. Seja você quem for. Você decide qual profissão você vai seguir, se você vai casar, se você não vai, se você vai ter filho ou se não vai. Independente disso, ide e fazei discípulos. Aí está a sua identidade. É assim que você não se sente perdido. É assim que você torna-se uma verdadeira rocha nessa vida.
Do mesmo jeito que Deus disse a Ezequiel, a Oséias, a Jeremias, a Jesus, Deus diz hoje à comunidade Amor e Graça: ide e fazei discípulos. Encarne essa missão, como os profetas encarnaram, de uma vez por todas. Viva isso todos os dias. Não fique com o discurso, viva a missão. E você encontrará naturalmente o sentido e a sua identidade na sua vida. Naturalmente você não estará mais perdido nesse mundo. Quem está em crise é porque já não está carregando a própria carga. Basta você olhar para Pedro quando volta para os peixes, basta você olhar para Elias quando vai para a caverna. Entra em crise. Quanto mais você se distanciar da sua missão, mais você terá crises. Essa é a carga. Esse é o sentido da nossa vida. Essa é a identidade como povo de Deus. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar. Se você entendeu que você precisa de um toque de Deus para formar a sua identidade, se você está tendo alguma questão quanto a isso, saiba que a identidade do povo de Deus é firmada no amor sacrificial. Sua identidade não está em satisfazer a si mesmo, está em carregar o fardo do outro. Deus deseja te fazer satisfeito nele essa noite. Se você anda reclamando insatisfeito, se você não compreendeu o que é o Evangelho, se você ainda corre atrás de coisas para se satisfazer, feche seus olhos, vamos orar. Se você abandonou a missão, se você nunca encarnou a sua missão como deveria, essa é a noite. Onde você está? Todos de olhos fechados, erga a sua mão, se você precisa de um toque de Deus. Vamos orar. Senhor, eu quero colocar aqui a vida dos meus irmãos, Senhor. Seus filhos estão aqui de mão erguida, Senhor, num ato de render-se a Ti, Senhor. A Tua palavra foi ministrada, Senhor. E eu quero Te pedir que assim como o Senhor, o Verbo encarnou a missão, os profetas, faça de nós, Senhor, discípulos que encarnem a missão, firma a nossa identidade em Ti, Senhor. Ao ponto que aceitemos a vida que não queríamos, Senhor. Porque a missão está acima disso. Porque é assim que nós vamos nos encontrar, se nós crucificarmos, Senhor, a nossa carne. Ó Deus, nos faça completamente satisfeitos em Ti, Senhor. E nos ensina a termos o mesmo sentimento que o Senhor teve, indo em direção a quem precisa, carregando os fardos uns dos outros, Senhor. Ó Deus, é assim que nós oramos. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, em João 8,31, ele diz que aqueles que permanecem nele se tornam verdadeiramente seus discípulos. Acho que a abertura desse evento conosco hoje é muito clara, porque eu e você, amados, temos uma identidade, a identidade que Jesus deixou nos 12. Ele falou: ide e fazei discípulos. Mas quando Jesus pede para nós fazermos discípulos, ele diz: se vocês permanecerem em mim, vocês serão os meus discípulos. Eu queria só, se o Murilo me permite, né, estou com medo de ser fumegado, consumido, de acrescentar algo à palavra que ele ministrou. Mas eu só queria trazer você junto a isso, porque eu tenho 30 anos caminhando com Jesus, queridos. Ao longo desses 30 anos eu tenho percebido que alguns homens, algumas mulheres têm uma graça no Senhor de fazer discípulos. Mas eu tenho percebido que também alguns homens e mulheres fazem discípulos para si e não fazem discípulo para Deus. Jesus está dizendo: serão os meus discípulos. Quando você formar Jesus na vida de alguém, deixe essa pessoa ser quem ela é em Deus. Abençoe ela. Invista nela. Chore com ela, ore com ela, conduza ela e libere ela. Porque muitos de nós nos tornamos, às vezes, com uma mentalidade muito egocêntrica, dono das pessoas.
Não existe um discipulado bíblico real se ele não liberar a vida do discípulo para cumprir o propósito que Deus espera. Os discípulos são dele. Você e eu somos chamados para isso, para tornar as pessoas a sua imagem e a sua semelhança. Aprenda isso. Amém?